Você gostaria de saber qual o verdadeiro rosto de Jesus? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que isso é um desejo de 87% das pessoas, sendo ou não cristãs. E uma equipe da Universidade de Tel Aviv, em Israel, tentou descobrir usando inteligência artificial. Eles não foram ao Midjourney e pediram que a IA imaginasse o rosto, como algumas pessoas fazem a concepção artística de personagens da história ou da cultura pop. Não, foi um trabalho científico. Eles usaram reconstruções faciais a partir de crânios de homens jovens da Palestina do século I e outros dados históricos e arqueológicos. Nesse vídeo vamos mostrar o resultado e também todas as buscas na história para descobrir o verdadeiro rosto de Jesus. Qual era afinal a aparência de Jesus? Com certeza, ele não tinha essas feições europeias das pinturas da Renascença. A ideia de um Jesus branco caucasiano, de cabelos castanho claros, olhos verdes ou azuis e um ar de serenidade e doçura foi uma construção feita ao longo de séculos por inúmeros artistas. Eles compreendiam Jesus como Deus, um ser sublime, belo, digno de louvor e adoração. E esse era o conceito que tinham dessa beleza sublime. A única descrição que a Bíblia traz de Jesus, ainda que bem pequena, está no primeiro capítulo de Apocalipse, onde o profeta diz que vê um homem com cabelos brancos, olhos brilhantes e pés como bronze numa fornalha, ou seja, também brilhantes. Mas isso parece mais com a descrição que os gregos faziam de Zeus, novamente o conceito de beleza sublime. Os cristãos diriam que esse de Apocalipse é Jesus glorificado, e não o Jesus humano que andou e pregou na Judéia. A busca pelo verdadeiro rosto de Jesus é tão antiga quanto o próprio cristianismo. Um códex descoberto na cidade de Tokat, na Turquia, tem a mais antiga imagem de Jesus. Ela teria sido composta no final do século I, entre os anos 90 e 110 da era cristã. Isso a coloca como o manuscrito mais antigo de um texto bíblico do Novo Testamento. Até então, o mais antigo era o Códex Leningrado do século III. Os historiadores ainda não sabem a origem desse códex, ou quem o escreveu. A língua utilizada é o assírio, um idioma já extinto falado na Mesopotâmia e precursor do aramaico, que era falado na Palestina na época de Jesus. O códex tem apenas 50 páginas em bom estado. As imagens que aparecem ninguém sabe quem fez, mas deve ter sido um artista renomado na época. Só artistas renomados é que utilizavam folha de ouro. Aliás, é uma técnica peculiar do século II da era cristã. Esse códex pode ter sido o primeiro a usar essa técnica. Numa das páginas, podemos ver uma imagem que seria o rosto de Jesus. O artista que fez não deve ter visto Jesus, mas pelo tempo estimado de que o desenho foi feito, ele pode ter conhecido alguém que viu Jesus e pode ter lhe passado uma descrição. Num documentário da BBC de 2001, o artista forense Richard Neave confeccionou o que poderia ser o rosto de Jesus, usando o crânio de um homem judeu de 30 anos que viveu na Palestina na época de Jesus. Combinando tomografia computadorizada com modelagem 3D, ele produziu uma imagem que acreditava estar mais próxima da realidade histórica. O documentário A Verdadeira Face de Jesus foi sucesso no mundo todo. É o rosto de um homem humilde da Judéia do século I e pode ser o mais perto que temos do Jesus histórico. Essa busca também acontece no terreno da fé e da espiritualidade. Você já ouviu falar da menina que pintou o rosto de Jesus? A Kiane Kramaric, hoje com 27 anos, nasceu em Mount Morris, no estado de Illinois, Estados Unidos, e foi uma criança superdotada. Filha de mãe lituana e pai norte-americano, começou a desenhar com apenas 4 anos de idade. Aos 12 anos, falava russo e lituano e dominava a linguagem dos sinais. Já publicou 2 livros de poesia e tem se destacado na música como pianista, mas o seu forte mesmo é a pintura. Os quadros dela têm uma expressão intensa de realismo. Mas é claro que a Kiane não seria famosa no mundo todo se não tivesse dito que esse quadro é o verdadeiro rosto de Jesus, que ela viu nas vezes em que esteve no céu. Isso mesmo? Desde os 6 anos, a menina diz que tem visões espirituais e sonhos onde vai até o céu. Em outra versão da história, a menina teria dito que pediu a Deus para ver Jesus e no dia seguinte, um homem bateu na sua porta dizendo que era carpinteiro e seria o modelo para o seu quadro.
A Kiane divide opiniões, até mesmo entre cristãos. Para muitos, é uma menina de imaginação fértil. Para outros, uma farsante. Uns dizem que ela foi mesmo ao céu. Alguns espíritas dizem que ela é médium. Muita gente passou a acreditar nessa história quando comparou o quadro da Kiane com a imagem do Sudário de Turim. Se você acredita que o Sudário de Turim é verdadeiro, então tudo bem, essa é a imagem de Jesus. Só que para muitos historiadores, o Sudário é uma falsificação feita na Idade Média. O curioso dessa história da Kiane é o depoimento de outro garotinho, que também diz que foi ao céu. Será que só crianças norte-americanas é que vão lá? Desculpa a brincadeira, ele se chama Colton Burpo e a sua história virou o livro e o filme O Céu é de Verdade. Colton é filho de um pastor evangélico e tinha 3 anos quando teve uma crise de apendicite e quase morreu. Felizmente, ele foi levado ao hospital, onde fizeram uma cirurgia de emergência e conseguiram salvá-lo. Isso é real. Após se recuperar, o garoto disse ao pai que anjos vieram cantar para ele durante a operação e ele foi levado para um lugar belíssimo, cheio de luzes, aromas agradáveis e música. O pai fica curioso e pergunta mais sobre essa experiência e fica espantado quando Colton diz que viu situações que aconteceram quando ele estava inconsciente. Para a família, Colton realmente esteve no céu. O filme termina com o pai de Colton assistindo exatamente a um vídeo sobre a Kiane. O menino fica espantado quando vê o quadro O Príncipe da Paz. Diz que aquele homem ele viu lá no céu. Bastante conveniente, né? Porque assim um confirma a história do outro sem prejuízo pra ninguém. Mas tudo bem, eu tô sendo muito chato. E quanto à pesquisa com inteligência artificial? Bom, cientistas e estudantes da Universidade de Tel Aviv, em Israel, usaram uma inteligência artificial que produz arte, como o DALL-E ou Midjourney, os mais conhecidos. Mas eles não apenas fizeram um prompt pedindo uma imagem real de Jesus, como algumas pessoas fazem pedindo imagem real dos Simpsons ou dos Thundercats. Eles abasteceram a IA com dados sobre homens jovens entre 30 e 35 anos da Palestina do século I, seus hábitos de higiene, seu comportamento, a sua dieta, sua rotina de vida, quanto tempo por dia pegavam sol. Usaram também dados digitalizados de crânios de homens nessa faixa etária que viveram naquela época e naquela parte do mundo, igual o que foi feito no documentário da BBC. Eles usaram ainda todas as informações da ciência forense para reconstituição facial, como foi feito no crânio da brasileira Luzia, e chegou-se ao rosto dela. Ao final desse trabalho, a inteligência artificial produziu 2 versões do que poderia ser a verdadeira face de Jesus. São essas aí. Você não acha que parece uma mistura do quadro da Kiane com o rosto proposto por Richard Neave? Bom, vai da fé de cada um. E você, acredita que esse pode ser o verdadeiro rosto de Jesus? Ou você é do time da Kiane? E para você, não importa como era o rosto de Jesus e sim a mensagem que ele pregou? Responde aí nos comentários. Deixe a sua opinião, que é muito importante pra gente. Se você gostou, eu vou te sugerir esse outro vídeo aqui do canal sobre outro uso da inteligência artificial para desvendar mistérios em textos do passado. Deixe seu like pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é onde você vê as maiores curiosidades e mistérios da história. Até mais!